Olá, você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui para falar da boa política. Dessa vez e mais uma vez recebemos a vereadora Ava Santiago, sempre com bons assuntos aqui para trazer à mesa. E para quem seja bem-vinda primeiramente, vereadora, e para quem vai estar daqui a pouco com o Bial, estar comigo aqui dias antes me faz me sentir honrado. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu avisei pro Bial que, para dar uma moral para ele, eu ia no hoje falar com o Felipe Cardoso antes de chegar lá, entendeu? Então, que bom estar de volta. Eu até comentei quando eu cheguei que eu fiquei surpresa de voltar em tão pouco tempo, porque tem alguns dias só que eu estive aqui, o que mostra que o veículo realmente se interessa por estar atualizado em tempo real de tudo que está acontecendo. Isso me enche de prestígio e também de responsabilidade. Como a senhora tem várias bandeiras, várias atuações e vários resultados, a gente tem muito, consequentemente, o que perguntar. E até ficou um compromisso no último programa, né, em que ela esteve aqui, de voltar para falar de outros assuntos que não deu tempo da gente abordar. E como a agenda, mais uma vez, está apertada, vamos começar já com as primeiras perguntas. Mas antes eu queria explorar um pouquinho dessa questão do Bial. Logo mais a senhora estará gravando, né, o programa Conversa com o Bial. Se não me engano, a primeira vereadora, a primeira goiana, não é? Está com o Bial nesse programa de alcance nacional. O que a senhora pretende levar? O que vai ser debatido? O que a gente sabe, eu sou a primeira personalidade da política de Goiás a estar com ele. O governador chegou a ser entrevistado, recebeu 2 perguntas, agora nunca esteve no programa como entrevistado. Isso me deixa profundamente surpresa, porque a gente sempre fica naquele lugar, nossa, eu sou uma vereadora de Goiânia, né, que é uma cidade periférica em nível nacional, e, ao mesmo tempo, me deixa feliz e otimista de que os olhares do mundo estejam menos sudestinos, que os olhares do mundo estejam mais atentos para o que o sertão tem de bom, para o que o cerrado tem de bom, para os saberes que nós estamos produzindo aqui. Então, chego no Conversa com o Bial com essa responsabilidade, também é a primeira vereadora que ele entrevista, é um negócio muito doido que está acontecendo e que mostra também que é possível produzir um mandato que seja altamente resolutivo para as questões da cidade e que, ao mesmo tempo, esteja com relevância no debate de temas que são importantes para todo o Brasil. Muito bom. E já fica o convite para que a senhora volte aqui novamente depois para poder falar sobre os bastidores da gravação desse programa, o que foi explorado lá e como que a senhora pôde levar essa mensagem goianiense a todo o Brasil por meio do programa Conversa com o Bial. Pode deixar. Inclusive, eu fico olhando, porque esses dias eu estava vendo o Ney Matogrosso. Eu falei, meu Deus, eu vou sentar na cadeira do Ney Matogrosso. Aí no outro dia era o William Bonner, depois era a Cláudia Raia, depois a Malocrente de Goiânia. Que coisa maravilhosa. Que responsabilidade. Voltarei. Aliás, quero deixar aqui, fazer no ar esse compromisso de que vai ser o primeiro veículo de Goiás que eu voltarei depois de falar com o Bial. Excelente, está comprometido. Vereador, eu queria começar assim as perguntas acerca da capital, levantando aí talvez a principal polêmica, né? Recentemente o prefeito Sandro Mabel decretou aí o fechamento de um CEMEI na capital, o que causou muito constrangimento, né? Muito reboliço, principalmente dentro da Câmara Municipal de Goiânia, que é onde de fato reflete aí os interesses da sociedade. E a senhora imediatamente se levantou contra isso e me parece que houve uma medida cautelar agora, né, em favor do seu pedido, né, pela suspensão dessa ideia do Sandro Mabel de fechar as portas de um importante CEMEI da capital. Como é que a senhora recebe essa notícia? Haja vista que essa iniciativa da senhora impacta a vida de tantas mães e de tantas crianças que dependem daquele CEMEI. Felipe, quando eu disse que tinha coisas exclusivas para trazer, aqui vocês estão sabendo em primeiríssima mão, junto comigo, porque eu soube da cautelar entrando aqui no jornal para falar com você. É preciso que a gente contextualize quem está nos assistindo sobre a gravidade do que está acontecendo. A Secretaria de Educação decidiu fechar essa unidade porque é um CEMEI que funciona há 16 anos, ali em Campinas, CEMEI Orlando Alves Carneiro, em um prédio que é alugado. Então,
A prefeitura alega que o prédio não tem condições de receber uma unidade de educação infantil. Esse é o primeiro ponto que nos causa estranheza, porque o prédio, ao longo desses anos, vem tendo o seu alvará do Corpo de Bombeiros renovado ano após ano. A prefeitura agora mente descaradamente nas entrevistas que tem dado. Por que eu estou dizendo nas entrevistas? Porque não tem nada documentado, tá? Tudo que a gente sabe é por ligação, é por entrevistas. A prefeitura foi incapaz de documentar um laudo sobre a importância ou a necessidade de fechar o CEMEI. E ela alega que o Corpo de Bombeiros não quis renovar o último alvará. O último alvará venceu no final do mês de fevereiro, tem 2 meses. A prefeitura tinha que emitir um documento para o Corpo de Bombeiros para que ele renovasse o laudo. E a prefeitura se recusou a emitir esse documento. Então, quando ela diz que o Corpo de Bombeiros não quer ou não atesta a possibilidade de estar ali no prédio, a prefeitura mente, porque o Corpo de Bombeiros depende de um documento que é enviado pela própria prefeitura. Isso porque aí é onde a gente precisa refletir aqui com um olhar mais crítico sobre essa situação. Primeiro, que eu tive acesso e anexei isso, que foi um dos documentos mais importantes para a gente conseguir cautelar. Primeiro, que o motivo alegado é meramente financeiro. O aluguel do prédio, Felipe, pasme, é de R$ 17 mil por mês, o que significa dizer que em um ano é um gasto de pouco mais de R$ 200 mil. É muito pouco. A gente está falando de uma prefeitura, e olha que eu sou uma mulher evangélica, mas a gente está falando de uma prefeitura que está dando R$ 500 mil para fazer eventos voltados para a minha religião num tempo de calamidade. Eu não sou vereadora dos evangélicos, eu sou vereadora de Goiânia, dos espíritas, dos católicos, dos umbandistas, e é um ultraje que quase R$ 500 mil seja destinados para festividades evangélicas com um decreto de calamidade, enquanto R$ 200 mil gastos durante um ano no aluguel de CEMEI seja considerado uma grande despesa. Mas o pulo do gato, aquilo que deve nos deixar realmente estupefatos, é que a prefeitura apresentou um plano para onde redirecionar as crianças. E vai uma criança para uma unidade, outra criança para outra, mas das 129 crianças ali daquele CEMEI, 110 estavam sendo redirecionadas para uma unidade conveniada. Ou seja, ele está tirando da rede pública e botando na rede privada. Isso é acachapante. E é para isso que nós temos que estender os nossos olhos, as nossas lupas, com a devida atenção. Por quê? Porque não é só ofertar uma vaga. A gente sabe que CEMEI tem metodologia, que CEMEI tem um tipo de abordagem pedagógica que é acompanhada pelo Ministério da Educação. Não existe nenhuma educação infantil mais sofisticada, bem elaborada e fiscalizada que a do CEMEI. Eles estão tirando as crianças dessa unidade e colocando numa unidade conveniada, ou seja, tirando o dinheiro público que era para ser da educação pública e colocando na iniciativa privada. Por quê? O prefeito não se comprometeu a não privatizar a educação? Por que ele está fazendo isso? O custo da vaga lá no SEI, no conveniado, é maior que o custo da vaga na unidade pública. Lá não tem professor de apoio, na rede pública tem professor de apoio. Então, dito tudo isso, foi olhando para essa argumentação que o Tribunal de Contas dos Municípios determina a imediata interrupção do fechamento desse CEMEI e mais, que agora a prefeitura vai ter que realocar essa comunidade escolar junto, professores, alunos, administrativos, para um prédio que seja capaz de aderir ao CEMEI e não acabar com o CEMEI como era o plano inicial. Já que estamos falando de Prefeitura de Goiânia, vereadora, não só a questão do CEMEI representa um problema crônico da capital, quando o Sandro Mabel entrou na prefeitura, já sabia que esse seria um grande desafio, mas também a questão da Comurg. Como é que a senhora tem visto aí, agora que já passamos dos 100 dias, né, de gestão Sandro Mabel, as movimentações do prefeito em relação à Comurg? Tem de fato trabalhado para sanar o problema ou para a senhora está deixando a desejar? É interessante isso, né? Porque o prefeito prometia criar 9 mil vagas de CEMEI e está fechando unidade. O prefeito prometia que iria resolver o problema da Comurg e a única coisa que ele está fazendo é tentar criar uma taxa abusiva para o contribuinte, que é a taxa do lixo, que só não está cobrando agora porque o meu mandato entrou com um processo judicial, a gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a taxa do lixo, o Ministério Público recomendou o acolhimento da nossa ação e o procurador, o desembargador Carlos França, e é isso que eu estou dizendo aqui,
estou dizendo pela primeira vez, ainda não disse na tribuna, o desembargador Carlos França, de maneira monocrática, negou a nossa ADI. O que ele não conta é que ele é cunhado do secretário de eficiência do prefeito, do Fernando Peternella. Ele deveria ter se declarado incapaz de julgar essa ação, suspeito de julgar essa ação. Primeiro que essa ação já não deveria ser julgada monocraticamente em nenhuma circunstância, muito menos por alguém que tem interesse direto, já que ele é cunhado do secretário de eficiência do Sandro Mabel. Mas não tem problema, porque nós vamos recorrer ao pleno e eu tenho certeza absoluta que o pleno vai julgar favorável à nossa ação, porque o Ministério Público, assim como outros juristas, já decidiram, já avaliaram que a nossa ação está completamente embasada, que não há motivo para nos negar. E só não está cobrando de você, Felipe, de todo mundo que está nesse estúdio, porque por causa da nossa ação a gente conseguiu protelar. Mas é curioso, porque o prefeito Sandro Mabel está revisando até atestado médico de Gari, para ver se o Gari realmente estava doente. Mas o contrato da Limpagem, que é de R$500 milhão, ele não quer revisar. Opa, peraí, será que realmente o Gari teve enxaqueca? Isso ele quer revisar. Agora, se os 80 caminhões que o contrato com a Limpagem manda que estejam na rua, sendo geridos, sendo tocados, sendo conduzidos por funcionários da Limpagem, e quando a gente vê um ou outro caminhão na rua, são funcionários da Comburg, o que não está dizendo no contrato. Isso ele não revisa. E é interessante, esses dias eu tive um debate na tribuna e os colegas ficaram numa saia justa, porque eu apontei a quantidade de problemas com a coleta do lixo, e se você abrir aqui para os telespectadores, para os leitores do Hoje, você vai receber centenas de reclamações sobre a limpeza urbana. E aí, quando eu levei isso para a tribuna, saiu a tropa de choque do prefeito para dizer, não, já melhorou demais, está muito melhor, está muito mais limpo. Eu falei, opa, se está mais limpo, então não precisa de taxa do lixo. Porque a taxa do lixo não era porque vocês não estavam dando conta. Então, vocês precisam escolher. Ou está melhor, ou precisa da taxa do lixo. Os dois não dá. E aí, os colegas ficaram sem saber o que me responder, porque, na verdade, ninguém sabe o que dizer. Eles não sabem por que estão criando a taxa, eles não sabem como vão cobrar. A ineficiência da prefeitura é tão grande que eles criaram uma taxa para fazer a arrecadação, para fazer caixa, e não sabem como cobrar. Então, dado tudo isso, a gente tem em nosso favor um corpo técnico que analisa com muita lisura isso, e eu tenho certeza que nós vamos derrubar a taxa do lixo. Não é uma implicância com o prefeito Sandro Mabel, não é uma vontade de que sua gestão não funcione. Eu vivo nessa cidade, eu amo essa cidade e eu quero que dê certo. Mas eu não quero que dê certo às custas de mais uma taxa salgada nas costas do goianiense. Uma das promessas dessa viagem que o prefeito recentemente fez ao exterior foi trazer soluções para essa questão do lixo na capital. A senhora, enquanto vereadora, se viu satisfeita com os resultados que o prefeito disse que apresentaria, se é que ele apresentou ao parlamento, respostas em relação a esse problema que Goiânia enfrenta do lixo, mediante a essa viagem que fez recentemente ao exterior? Bom, ele ainda não apresentou, acho que a gente precisa dar mais um tempo para ele, afinal de contas, como ele mesmo disse, é muito cansativo, porque não tem voo direto, né, de Goiânia para Milão. Então, vamos deixar ele descansar desse voo super exaustivo que ele fez para o exterior, e aí, quem sabe, depois do sono da beleza daqueles que viajam para o exterior tendo que fazer escala, ele apresente para o parlamento algo que seja minimamente compatível com o momento de Goiânia, porque meu sonho é que o trabalhador, não só goianiense, mas do Brasil inteiro, possa tirar umas férias no exterior depois de 100 dias trabalhados. Tá respondido, vereador. Agora eu vou mudar rapidamente de direção aqui essa entrevista, até em respeito à sua agenda que está corrida, como eu disse no começo da entrevista. Eu queria saber dos rumos do PSDB. A senhora é uma das maiores tucanas do estado, né, uma das maiores representantes dessa ala PSDBista aqui em Goiás. De que maneira a senhora avalia esse movimento que o PSDB está se caminhando para a fusão? E como que a senhora pode avaliar também essa conversa de bastidor que tem surgido cada dia mais, de que talvez num futuro não muito distante, Marconi Perillo caminhe junto com o PT aqui em Goiás? Duas perguntas em uma só, para não tomar tanto seu tempo. O processo de fusão ou incorporação, ele é uma realidade no horizonte da grande maioria dos partidos brasileiros. E isso é um amadurecimento do nosso sistema partidário. A gente
E isso pensando até a partir da literatura da ciência política que faz análise dos partidos, a gente teve uma explosão de siglas partidárias muito em virtude de um país que adoeceu com a ditadura militar. Então, um efeito colateral desse processo de fechamento do sistema político foi surgir partido pra caramba. E essa quantidade sem fim de partidos também causou problemas para a governabilidade, para a segurança das instituições e para o uso do dinheiro público. Afinal de contas, a gente faz campanha com dinheiro público. Então, esse momento que os partidos estão se realocando é de fortalecimento da democracia. O PSDB está nesse processo. A gente está numa conversa com o Podemos. Tive na semana passada com o nosso presidente nacional, Marconi Perillo, e a conversa estava muito avançada. Amanhã, eu sou membro da Executiva Nacional do partido. Amanhã a gente tem uma reunião da Executiva Nacional que vai deliberar essa fusão com o Podemos, o que faz com que o PSDB, junto com o Podemos, venha a ser um partido que dobra de tamanho, dobra de fundo eleitoral, dobra de bancada, e o que nos dá musculatura para chegar em 2026 disputando a eleição com força, não só em Goiás, como em outros estados brasileiros. Quando você me pergunta sobre uma aliança com o PT, o que eu posso te dizer é que existem muitos polos da política goiana que estão insatisfeitos com o governo do Ronaldo Caiado, com o projeto eleitoral do governador Ronaldo Caiado, que muitas vezes é colocado acima do bem viver dos goianos. E é natural que esses atores conversem. O nível de convergência, é claro que a gente só vai saber ali na frente, mas é natural que atores, por mais distintos que sejam, ao enxergarem um ponto em comum que precisam enfrentar, se alinhem para fazer esse enfrentamento. Não se sabe se esse alinhamento vai ser integral e nem precisa ser integral. É importante que, onde há convergência, essa convergência seja potencializada para que a gente possa, em tempo hábil, apresentar um projeto realmente viável para o goiano se sentir contemplado e não apenas como peça-chave de realização de projetos pessoais. Para a gente bater o martelo, vereadora, já que falamos do PT, recentemente a senhora esteve em Brasília e conversou com o ministro da Saúde acerca de uma auditoria nas maternidades aqui de Goiânia. Tem data? E o que te levou lá para reivindicar essa fiscalização do governo federal aqui em Goiânia? Quero deixar bem claro que o governo federal tem feito muito por Goiás e por Goiânia, e, infelizmente, o casuísmo político não permite que o crédito seja dado. Se hoje o governador Ronaldo Caiado faz entregas, embora essas entregas sejam aquém daquilo que foi prometido, é porque tem muito dinheiro em caixa. O caixa do Estado está abarrotado, às custas de uma dívida pública gigantesca, porque o governador é ótimo para bater no peito e falar que não vai atender os apelos do governo federal. Ele é ótimo para bater no peito e dizer que não vai reduzir os impostos naquilo que diz respeito à cesta básica, porque quando era para reduzir de ICMS para o Bolsonaro fazer campanha, ele foi um cordeirinho. Mas só tem dinheiro em caixa porque teve REF e só tem dinheiro em caixa porque agora, enquanto ele fala mal do governo federal, seus técnicos negociavam o Propag, que veio com todas as condições do mundo para Goiás protelar sua dívida com o governo federal. O governador, por exemplo, está aí fazendo Cora, uma obra sem licitação na casa de 2 bilhões de reais. E o governo federal tinha se disposto a pagar 70% dessa obra, Felipe. Sabe por que o governo federal não está pagando essa obra? Porque para mandar o dinheiro tinha que ser por licitação. E o governador Ronaldo Caiado não quis que se fizesse licitação do Cora. Ele preferiu indicar os seus amigos, e todo mundo sabe, é público que ele indicou seus amigos, do que fazer licitação e receber o recurso do governo federal. O mesmo vale para Goiânia. Eu apresentei um diagnóstico porque o Sandro, prefeito eleito pelo governador Ronaldo Caiado, acha que você toca uma cidade igual você toca uma empresa. Tem essa despesa aqui, eu vou cortar que eu vou gerar receita. Mas saúde, o gasto com saúde não é despesa. Ele pega e diminui de 20 milhões para 12 milhões os contratos com as maternidades, fechando uma política histórica das maternidades de Goiânia, que é o atendimento de porta aberta, fechando o serviço de atendimento ginecológico, sem nenhuma explicação de por que está cortando isso, ou seja, está cortando porque era recurso que estava sobrando, está cortando porque era mal gasto ou está cortando em serviço. Quando a gente apresenta todos esses argumentos, e eu quero deixar registrado a celeridade do governo federal, porque eu pedi essa intervenção e 18 dias depois eu fui atendida. 18 dias, numa reunião com o ministro me chamou lá agora, na terça-feira, para dizer, olha, nós vamos atender, me colocou em
contato com o Bruxelas, que é o novo coordenador do DenaSUS, que é o Departamento de Fiscalização do SUS, porque nós não vamos permitir que em Goiânia um gestor haja de maneira completamente intempestiva, tirando recursos que deveriam estar sendo aplicados para o atendimento da população. Perfeitamente. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado por separar um espaço na sua agenda para estar aqui conosco. Nós teríamos outras perguntas, mas vamos deixar para o nosso terceiro encontro, logo após o Conversa com Bial, em respeito à sua agenda e também para te deixar bem amarrada com esse compromisso de voltar aqui muito em breve. Obrigado mais uma vez. Vocês que estão assistindo, eu estou percebendo que eu estou acumulando indiretas do bem do Felipe, que está indignado porque eu tenho que sair mais cedo hoje, mas eu só saio mais cedo para vocês ficarem com saudade de mim e me trazerem o quanto antes para a gente continuar conversando. Obrigada pelo espaço. Tá funcionando. Obrigado, vereadora. Obrigado a você. Obrigado a toda a equipe que acompanha a vereadora. E, claro, a você que nos acompanhou ao vivo aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. E não deixe de acompanhar também o nosso Instagram, @uhoje, e o nosso site, uhoje.com. Fique por dentro dos bastidores da política de Goiânia, de Goiás e, por que não, do Brasil. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.